Hallihallo, wie geht es euch? Alles in Butter? Tudo na manteiga? Tudo em ordem? Ich hoffe ja, espero que sim. So, a aula de hoje é bastante importante, a gente vai entrar em um assunto gramatical aí um pouco conturbado, tá? Que são as preposições de local em alemão. Mas não se preocupem, eu vou tentar explicá-las aí da melhor maneira para vocês, da maneira mais simples, tá? Importante, papel e caneta aí na mão, né? Papier und Stift und alles, né? Tudo. Porque a aula de hoje tem que ser escrita, tá? Tudo tem que ser anotado, porque vai ser muita informação e todas as informações são muito importantes, ok? So, los geht's. Vamos lá, tá? Trouxe aqui em primeiro lugar o que a gente chama em alemão de Wechselpräpositionen, tá? O que são as Wechselpräpositionen? São as preposições que mudam. E vocês vão entender depois o que quer dizer exatamente essa ideia de preposições que mudam, tá? Num primeiro momento, agora, a gente vai entender quais são elas primeiro e o sentido que elas podem expressar, tá? Então, vamos lá. Começamos ali com o auf, tá? Auf é a preposição que significa em cima de, tá? Precisa de contato. Se não houver contato, a gente vai usar a próxima preposição ali, que é o über, tá? Über. Tem que fazer o biquinho, tá? Não tem escapatória. E R aqui ao final, som de A, tá? Über, tá? Que é o acima de. Aí sim vai ser sem contato, tá? Unter, embaixo de, tá? Unter. Hinter, atrás de. Vor, em frente, tá? E aqui esse R a gente puxa para um leve A, ó. Vor, tá? Vor, ok? Neben, que dá a ideia de próximo, tá? Ao lado de, neben. Zwischen, que é a ideia ali do entre, tá? Zwischen. E aqui uma pausa muito importante para entender essas duas preposições, porque em português a gente não tem essa diferença, então pode ser um pouquinho complicado para a gente entender isso em alemão, tá? An significa em, no, na, enfim, todas as variações, em contato com, tá? Se eu digo, por exemplo, que eu estou em português à mesa, né? Eu estou em contato com a mesa, não estou dentro da mesa, certo? Em alemão a gente usa Ich bin am Tisch, tá? Eu estou à mesa, ok? É diferente da gente usar a preposição in, tá? Porque a preposição in vai indicar que é em, no, na, só que dentro de determinado espaço, tá? Tem que ficar claro isso, eu não consigo ficar dentro da mesa, tá? Isso não é possível. Então, nesse caso, a gente utiliza an. Agora, se for um espaço ali em que eu consigo estar dentro de fato, aí a gente usa in, ok? Marquem essas duas preposições, sobretudo, porque são elas as que mais confundem aí os aprendizes de alemão, tá bem? Entendendo isso, entendendo que essas são as Wechselpräpositionen, agora a gente pode entender o que quer dizer de fato essa ideia de preposições que mudam em alemão, tá? Elas mudam em relação a duas perguntas principais, tá? Começamos aqui com a pergunta do wo. É uma V-Frage que a gente já viu, né? Wo significa onde, tá? E onde vai indicar sempre um estado, tá? Tal coisa está em determinado local. Se a gente tem a pergunta de wo em alemão, a declinação que a gente usa é sempre dativo, tá? Sempre, sempre, sempre. Sempre que vocês fizerem a pergunta ali, a frase de wo, onde, a gente vai ter dativo, tá? Então, dois exemplos para vocês aqui, ó. Die Bank ist neben der Post. É próximo aos correios, ao lado dos correios. Post em alemão é uma palavra feminina, die Post. Por que eu trouxe ali como der Post? Porque essa preposição nessa pergunta do wo me obriga ali a trabalhar com o dativo, tá? Eu preciso obrigatoriamente declinar isso no dativo, ok? Das Café ist vor dem Restaurant. Das Café ist vor dem Restaurant, tá? Então, a cafeteria é em frente ali ao restaurante, tá? Vor dem Restaurant. Restaurant é uma palavra neutra em alemão. Mas aqui, novamente, por conta dessa pergunta, eu estou fazendo aqui a pergunta de onde é a cafeteria, né? Se é onde é a cafeteria, então eu preciso marcar ali o das para o dem, tá? Mudar a minha declinação obrigatoriamente, tá? Agora, se eu faço essa outra pergunta aqui, que é a pergunta do wohin, tá?
Wohin significa aonde ou para onde. Indica uma mudança de situação, indica uma ação, tá? Eine Aktion. Então, pensem sempre nisso. Se indica uma Aktion, a gente vai ter accusative, ok? Aktion, accusative. Então, a minha situação vai mudar aqui. Eu não vou ter mais estado, eu vou ter uma ação. Então, ali, 2 exemplos. Ich gehe ins Kino. Ich gehe ins Kino. E aí vocês vão me perguntar, mas Mário, o que é esse ins ali, tá? Vou explicar mais pra frente, mas é a contração da preposição in com o das ali de Kino, tá? Nesse caso, como a minha pergunta é wohin, eu mantenho aqui o acusativo normal, tá? E neutro no acusativo não muda, né? O neutro fica igual. Então, fica ins Kino. E aí vocês vão me perguntar, mas Mário, por que eu usei a preposição in aqui? Lembram da ideia de que eu falei ali de que se for um espaço fechado, a preposição é sempre in, tá? Então, por isso aqui, ins Kino. O mesmo vai acontecer ali embaixo, eu vou usar a mesma preposição, ó. Ich fahre in den Supermarkt. Ich fahre in den Supermarkt. Eu vou ao supermercado, ó. In, novamente, porque é um local fechado, mas aqui lembram que no acusativo a gente tem a mudança ali do masculino, der, para den, tá? E essa mudança tem que aparecer aqui, porque eu estou fazendo a pergunta do wohin, para onde, tá? Indica uma ação, então acusativo, ok? Então, prestem muita atenção quando vocês utilizarem preposições de local, tá? Porque vocês vão ter que sempre estar atentos a essas 2 perguntas e aos verbos, tá? Os verbos indicam muitas vezes que caso a gente vai usar ali, que pergunta a gente vai fazer. Por isso, eu trouxe aqui verbos principais em cada situação. Verbos com dativo, que indicam essa ideia de estado, e verbos com acusativo, que indicam essa ideia de ação, tá? De Aktion. Quais são ali os do dativo? Sein, por si só já indica estado, né? Eu estou, então sein. Stehen, tá? Que significa estar em pé, especificamente em alemão. Stehen, tá? Liegen, que significa estar deitado, especificamente, tá? Liegen. E sitzen, que é o estar sentado. Eu estou sentado, ich sitze, ok? E hängen, que é o verbo aqui estar pendurado. Se eu quero dizer que o quadro está pendurado na parede, das Bild hängt an der Wand. Tá? Novamente, ó, por que eu usei aqui a preposição an e não in? Porque o quadro não está dentro da parede. Ele está em contato com a parede. Por isso, a minha preposição é an, ok? Agora, partimos ali para os verbos com o accusative, tá? Aqueles verbos principais que indicam movimento, ação, tá? Gehen e fahren, né? A gente viu que os dois significam ir. Gehen, especificamente para ir a pé. Fahren, especificamente para ir com meio de transporte, tá? Mas ambos indicam ação, então ambos são utilizados aqui no acusativo, tá? Agora, o contrário do stehen, que a gente viu lá no dativo, é o stellen, tá? Stellen é colocar algo em pé. Então, se eu coloco algo em pé, tem uma ação aí. Então, automaticamente é acusativo, tá? Legen também, ó, colocar deitado. Novamente, preciso de uma ação. Eu preciso de alguém fazendo algo, alguém colocando algo ali em algum lugar, tá? Ação, acusativo. Sich setzen, tá? A gente tem um referente ali na ação também, que é o sentar-se. Então, se dá a ideia de ação, eu me sento, sich setzen, então automaticamente vai ser acusativo também, tá? E aqui o hängen, vocês vão ver ali que não muda, tá? É o mesmo verbo. Aí vai depender do contexto. Se eu quero indicar aqui o acusativo, eu vou dizer ich hänge das Bild an die Wand, ó, an die Wand. Porque eu estou fazendo uma ação. Eu penduro o quadro na parede. É diferente de eu dizer das Bild hängt an der Wand. O quadro está na parede, tá? Então, são situações diferentes. Em uma, eu faço a pergunta do wo, onde o quadro está. Em outra, eu uso a pergunta do wohin, aonde eu penduro o quadro, tá? Então, são coisas diferentes. Então, o que mais tem que reger aí o raciocínio de vocês em relação às preposições são essas 2 perguntas, tá? 2 exemplos ali, ó.
Wo bist du? Wo bist du? Né? Onde você está? Ich bin im Kino. O que eu juntei aqui? Depois eu trago ali para vocês a explicação, tá? É a junção do in, da preposição, com o dem do meu dativo aqui. Ich bin im Kino. Tá? Eu estou no cinema. Agora ali embaixo, ó, como muda de acordo com a pergunta. Wohin gehst du? Para onde você vai? Wohin gehst du? Ich gehe ins Kino. Eu vou ao cinema. Por isso aqui a gente brinca ali que elas são as Wechselpräpositionen, porque elas mudam o caso, mas a preposição permanece. Se o local é um local fechado, a preposição única aqui é in. O que vai mudar é o meu caso ali. Para indicar o estado é im, né? In dem nesse caso, né? No. Agora, se eu quero dizer uma ação, a ideia é de ir para, então ins, tá? Mas a minha preposição é a mesma. O que vai mudar mesmo vai ser o meu caso, dativo ou acusativo, tá? Então, fiquem sempre em mente aí com essas duas perguntas, porque elas são muito importantes quando a gente se refere ali às preposições de lugar, tá bem? E aí, aqui, eu trouxe essas contrações que acontecem no idioma, tá? Com essas preposições, acontece isso também, tanto no ambiente ali informal, tá? Na escrita informal, na fala informal, como em situações formais também. Então, as contrações são muito mais utilizadas. Em vez de eu utilizar ali in dem, a gente usa im, é mais fácil, tá? E em vez de eu utilizar an dem, a gente usa am, porque também é mais fácil, tá? Agora, o wohin ali, com a ideia de acusativo, de ação, também tem duas contrações possíveis, tá? In das, ins, que foi o exemplo que eu dei ali para vocês, né, de Kino, e an das, ans, tá? Que também é uma preposição que junta ali com o das, que me permite essa junção, tá? Ans, ok? Então, utilizem sempre as contrações nesse caso, porque elas são muito mais utilizadas, tá? Em todas as situações ali do idioma alemão, ok? Agora, aqui alguns exemplos em frases, ó. Wo ist der Bahnhof? Né? A gente já aprendeu os locais da cidade e tudo mais. A gente aprendeu eles para chegar aqui já tendo domínio ali do vocabulário, né? Minha pergunta aqui é onde é, ó. Wo ist der Bahnhof? Der Bahnhof ist im Zentrum. No centro. Por que eu usei dativo? Porque a minha pergunta aqui é wo, onde? Im Zentrum. Poderia colocar in dem? Poderia, não estaria errado. Mas a contração é muito mais utilizada, tá? Im Zentrum. Wo ist die Apotheke? Onde é a farmácia? Wo ist die Apotheke? Die Apotheke ist neben der Post. É ao lado dos correios. Die Post, der Post. Por ser dativo aqui, eu preciso mudar essa minha declinação, né? Em função da minha pergunta ali de wo, que indica estado, e automaticamente vai ser dativo, tá bem? Mais alguns exemplos, ó, agora com o verbo fahren ali. Wohin fährst du? Indicação, né? Movimento, deslocamento. Wohin fährst du? Ich fahre an den Strand. Strand é praia. E aí vocês vão me perguntar, mas por que eu usei an aqui? Porque an é a preposição que a gente usa com a água ali, tá? Se eu uso in, eu quero dizer que eu estou literalmente dentro da água, que é uma situação diferente, tá? Na praia, eu estou em contato com a areia ali, né? Am Strand, eu estou am Strand, tá? Na praia. Agora, se eu digo im Strand, quer dizer que eu estou dentro da areia, que seria uma situação muito estranha, tá? Então, nesse caso, contato com areia, a preposição é an. Mas cuidado com a minha declinação aqui, utilizei an den, tá? Por quê? Porque a minha pergunta é wohin, indica uma ação, então eu preciso colocar isso daqui no acusativo. An den, ok? Wo bist du jetzt? Onde você está agora? Wo bist du jetzt? Ich bin am Strand, tá? Se eu quero dizer que eu estou na praia, ó, estado, dativo, minha pergunta aqui é wo, então eu uso a construção de an dem, que é muito mais comum a gente colocar aqui contraído junto, né? Am Strand, ok? Então, tudo que envolve água, ali em alemão, a gente utiliza a preposição an, quando a gente quer dar essa ideia de contato.
Agora, se vocês estiverem dentro da água mesmo, aí vocês podem utilizar sem problema algum a preposição in, tá bem? Então, agora eu trouxe algumas frases aqui como prática para vocês treinarem aí em casa, porque é um assunto complicado, tá? A gente demora um pouco para assimilar e a prática é muito importante nesse percurso, digamos assim, tá? Então, trouxe algumas frases aqui e eu quero que vocês complementem com o artigo, tá? Ou no acusativo ou no dativo, levando em consideração aí essas duas perguntas, né? Vou e wohin, ok? Então, pausem aí, anotem as frases no caderno e tentam complementar com o que vocês mais acham apropriado aí, tá? Tentaram? Espero que sim, tá? Muito importante praticar, ainda mais quando o assunto é um pouquinho difícil como esse aqui, tá? Então, vou mostrar para vocês as respostas e vou conferir junto com vocês para ver o que vocês acham aí, né? Como que foi, se foi difícil, se não foi e se está tudo claro na cabecinha de vocês. Então, vamos lá. Der Computer ist auf dem Tisch. Por que eu usei dativo aqui? Porque eu estou perguntando onde está o computador. Onde ele está? Onde ele está? Dativo. O computador está em cima da mesa. Auf dem Tisch. Tá? 2. Ich lege das Buch auf den Tisch. O que mudou aqui? O livro ainda não está em cima da mesa. Eu coloco o livro em cima da mesa. Existe uma ação, então a minha pergunta aqui é wohin, é accusative, tá? A palavra Tisch em alemão é masculina, por isso sofre aquela mudança ali, ó, auf den Tisch, ok? Die Post ist neben dem Restaurant. Die Post ist neben dem Restaurant. Percebam aqui que eu estou perguntando wo, onde é os correios, né? São ali ao lado do restaurante. Das Restaurant, dem Restaurant, dativo, tá? Heute fahre ich an den Strand. Se vocês analisarem o verbo aqui, o verbo já é fahren, já indica uma ação. Se indica uma ação, automaticamente é acusativo. Então, eu só teria que pensar aqui no artigo da palavra Strand, né? Praia, em alemão, é masculino, der Strand. Então, eu mudo ali para o acusativo masculino, an den Strand. Tá? 5. Meine Mutter geht jetzt in den Supermarkt. Né? Novamente, tem um verbo de ação aqui, ó. Gehen, ir. Minha mãe vai. Ela vai agora ao supermercado. Então, in den, do acusativo masculino normal, Supermarkt, tá? 6. Das Kino ist vor dem Museum. Que pergunta eu faço aqui, Leute? Vou ou wohin? Vou, né? Onde é o cinema? O cinema é em frente ao museu. Então, das Museum, dem Museum. Tá? 7. Ich gehe morgen in die Kirche. Se vocês não conheciam essa palavra, poderiam ter pesquisado aí, né? Kirche significa igreja em alemão, tá? Normalmente, palavras com duas sílabas terminadas em E são femininas em alemão. Então, a gente tem die Kirche, tá? Se eu vou à igreja amanhã, é uma ação novamente. Então, wohin gehe ich? Para onde eu vou, né? In die Kirche, porque o feminino não muda ali no acusativo, tá? 8. Ich bin gern an dem Meer. Gern aqui é a ideia de gostar de, né? Com gosto, com prazer. Mas o meu verbo principal aqui é o verbo sein, que é a ideia de estar. Eu gosto de estar ou eu estou com prazer onde? No mar, né? Ali em contato com o mar. Novamente, ó. Eu usei aqui a preposição an. Eu não usei in, porque in daria a ideia ali de dentro do mar, na água, tá? E o que eu quero deixar claro aqui é em contato ali, né? É na praia, ali em contato com o mar, tá? Aqui a gente poderia e seria mais apropriado colocar aquela contração. Então, não está errado dizer an dem Meer, mas o mais usado é am Meer, ok? 9. Das Rathaus ist hinter der Kirche. Essa palavra apareceu ali antes e vocês aprenderam que é feminino, die Kirche. Por que eu usei der aqui? Porque a minha pergunta é wo. Onde é a prefeitura? Wo ist das Rathaus? A prefeitura é atrás da igreja.
hinter der Kirche, ok? E por último, Nummer 10, morgen geht Anna in die Disco, tá? Aqui vocês talvez teriam que procurar pelo artigo também. Disco é boate, né? E é uma palavra feminina em alemão. É um espaço fechado, então a gente usa a preposição in ali, tá? Então amanhã a Ana vai, né? Ó, a ideia de ação, in die Disco. Feminino não muda no acusativo, então fica dessa forma aqui normal, tá? Espero que tenham curtido o exercício, que tenham tentado fazer. É um conteúdo complicado, tá? Então precisa de muita atenção. Espero que vocês tenham anotado as informações, porque todas elas são muito importantes, ok? Então aqui eu trouxe ainda outras preposições em alemão de lugar. A gente não usa com tanta frequência, mas essas preposições aqui, elas têm casos fixos, tá? Elas não são que nem as Wechselpräpositionen, porque as Wechselpräpositionen podem utilizar ou acusativo ou dativo, depende da pergunta, tá? Essas aqui não. Essas são obrigatoriamente usadas com um dos casos. Como é o caso ali do durch, que é através de, que a gente usa sempre com o acusativo, tá? E a ideia do entlang, que é a ideia de ao longo de, que a gente usa com acusativo. Mas atenção, o meu substantivo tem que vir aqui antes da preposição, tá? Por exemplo, die Küste entlang, ao longo do litoral, tá? Aí sim a gente vai utilizar acusativo. Agora, existem preposições de lugar ali também, né? Que a gente usa sempre com dativo, sempre, não importa a situação e não importa a pergunta. Não importa se eu faço a pergunta de wohin, para onde, aonde. Se for a ideia aqui dessas preposições, a gente precisa utilizar no dativo, tá? Obrigatoriamente. Então, o zu, que muitas vezes dá a ideia do para, gegenüber, ó, gegenüber, tá? Que é a ideia de em frente a, e an vorbei, tá? An der Kirche vorbei. A gente coloca o substantivo ali no meio, tá? An der Kirche vorbei vai dar uma ideia ali de que é passando pela igreja, tá? An der Kirche vorbei. Então, se vocês, caso enxerguem aí em algum momento, né, em algum texto, essas preposições, tenham em mente que elas têm casos fixos, tá? Aqui não permite aquela mudança ali de wo ou wohin, tá? 2 exemplos. Gehen Sie durch die Glastür. Vá pela porta de vidro, tá? Gehen Sie durch die Glastür. Die Tür, feminino, acusativo fica normal aqui, tá? Ich gehe gerade zum Bahnhof. Olha só, a gente tem Bahnhof aqui, aquela palavra de estação, né? Normalmente com essa palavra a gente usa a preposição zu. Então não importa o verbo aqui, ó. Eu sei que vocês estão pensando, ah, Mari, mas aqui tem uma ação, né? Eu vou. Sim, mas a preposição zu não entra naquela lista de preposições que a gente pode variar, tá? A preposição zu é sempre com o dativo. Por isso aqui é a junção do zu plus dem, que a gente usa ali como zum, ok? Obrigatoriamente no dativo, certo? Então aqui, resumindo, tá? Prestem atenção principalmente nessas duas perguntas ali, tá? Em relação às Wechselpräpositionen, né? Sobretudo em relação a essas preposições que mudam ali de acordo com a pergunta, tá? Wo, se vocês têm a pergunta de wo, é sempre dativo, tá? Sempre vai indicar um estado, dative, tá? Ich bin im Kino. Eu estou no cinema, tá? Agora, se vocês fazem a pergunta ali, a frase do wohin, tá? Aonde, para onde, aí sim a gente vai ter sempre accusative, tá? Accusative. E aí eu vou ter aqui ich gehe ins Kino, tá? Eu vou ao cinema, ins Kino. Lembrando das contrações aqui embaixo que são muito mais utilizadas, tá? In das, ins, in dem, im. An das, ans, an dem, am, tá? Então, utilizem aí a torto e direito essas preposições, essas contrações, desculpa, porque elas são muito mais utilizadas do que elas construindo ali em separado, né? An dem, am. É muito mais fácil dessa forma, ok? E aí aqui novamente, tá? Se vocês ainda não anotaram, anotem, são as declinações, tá? A gente está aqui sobretudo no acusativo e no dativo, em função dessas duas perguntas, tá? Tem que ficar claro, e tem que ficar claro que no dativo plural a gente tem aquele acréscimo do N ali no substantivo,
sempre que possível. Por isso, o exemplo que eu trouxe ali embaixo para vocês, ó. Die Vase ist zwischen den Fenstern. Ó, a gente não usa simplesmente Fenster aqui. A minha pergunta é wo, automaticamente é dativo, né? Está entre as janelas, plural, dativo. Então, automaticamente eu preciso colocar aquele N ali ao final, tá? Então, é uma outra característica aí do dativo que vocês talvez tenham esquecido, mas que é muito importante também, tá? Então, aqui, para exercício aí de casa, para tarefa de casa, als Hausaufgabe, vou deixar 2 perguntas para vocês e quero que vocês façam várias frases aí com as preposições de Wechselprepositionen, né? Aquelas que mudam. Pensem nas 2 perguntas aqui, ó. Wo warst du gestern? Onde você estava ontem. Wo, lembrando que wo é sempre dativo, tá? Wohin gehst du morgen? Para onde ou aonde você vai amanhã. A Aktion, sempre acusativo, tá? Então, façam muitos exemplos aí de frases, porque as questões de preposição de lugar são bem chatinhas mesmo e precisa sempre de muita atenção, tá? Podem procurar exercícios na internet também, eles são muito úteis, né? E também, se precisarem de ajuda, podem entrar em contato comigo ali no Deutsch Mitmachen, que terei o prazer de auxiliá-los, tá? Também tenho alguns posts sobre esse assunto, então eu fico sempre aí à disposição de vocês, tá? Mas pratiquem muito, porque é um conteúdo um pouquinho chatinho aí, tá bem? Nos vemos no próximo vídeo, Leute. Tschüss, tschüss!